A paz do Senhor, irmãos. Eu primeiramente quero deixar um louvor à igreja de meditação, já para que o nosso coração seja impactado e preparado para a palavra que o Senhor tem para nós nesse domingo. Que você possa meditar na palavra do Senhor no dia de hoje e receber aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Medite na letra desse louvor profundamente, que você possa abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, e em seguida do louvor, nós vamos fazer brevemente a leitura da palavra e trarei um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo no decorrer da semana. Serei bastante breve porque eu acredito que nós já fomos grandemente alimentados essa semana com todas as palavras que foram mencionadas. E se nós prestarmos atenção a todas elas, nós vamos entender aquilo que o Senhor está nos ensinando dia após dia. Então, que você possa meditar nesse louvor e em seguida faremos a leitura. Amém? De um lado, noiva de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já no mar, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Ele já pagou, a
Deus, Pai. Esse louvor é maravilhoso. E na palavra do Senhor em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também em todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também há outras escrituras para a sua própria perdição. Eu acredito que o próprio louvor, ele já trouxe exatamente aquilo que eu gostaria de falar com os irmãos. Talvez não seja de fato uma pregação, mas seja mais algo que eu tenho conversado com algumas pessoas nos últimos dias, nos últimos meses. E se eu posso dizer algo para você, como normalmente nós intitulamos, né, uma passagem, seria assim: este é só o começo. E este realmente é só o começo. Se nós formos ler as Escrituras, meditar na palavra do Senhor e entender o momento em que nós estamos passando, nós vamos entender que este é só o começo. Só que este é só o começo, não como os meus pais falavam, talvez, na época em que eu era criança ou adolescente. Nem também quando eles eram crianças e adolescentes e os meus avós diziam para eles. Nós já ouvimos há tantos e tantos tempos, eu particularmente, desde a minha infância, ouvi assim: o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Esses são os sinais, esses são os sinais. Mas eu entendo que o momento que nós estamos vivendo agora, este sim é o começo. Mas por que este seria o começo e não tudo o que ocorrer até aqui? É porque se nós avaliarmos as Escrituras, nós vamos perceber como está tudo já preparado e encaminhado de fato para este final que para nós significa começo. Porque para nós significa um começo de vida eterna. E algo que esses dias eu estava conversando com os meus pais, eu não sei nem se eles têm essa lembrança de algo que nós conversamos, mas nós estávamos discutindo sobre a grande tribulação. E falando sobre a grande tribulação, de quão horrível seria, né, a gente saber que um filho nosso, por exemplo, vai morrer de fome, né? Porque apenas aqueles que têm a marca mesmo, que vão poder comprar, que vão poder vender, que vão poder fazer. E nós, como já está escrito na palavra, nós não podemos aceitar isso. Então, eu acho incrível, porque o comentário que eu fiz, e eu fiquei no meu coração de compartilhar esse comentário com a igreja numa hora oportuna, e chegou esse momento. O comentário que eu fiz foi que se em meus braços eu visse a minha filha, a Lorena, esvaindo, né, desfalecendo de fome, eu me alegraria no Senhor. Mas Thalita, como assim você se alegraria no Senhor? Eu me alegraria no Senhor por saber que este é só o começo. A minha filha, que é tão pequena, que tem apenas 3 anos, vai fazer 4 anos agora em junho, que nós entendemos que
se formos como crianças, assim herdaremos o reino dos céus. Olhar para minha filha nessa situação, por exemplo, me colocaria com meu coração em paz de saber de que ela sim, está sendo salva. E por mais que doesse em meu coração ver a fome, ver o choro, ver o desespero, ao mesmo tempo o meu coração se alegraria no Senhor em saber de que está sendo cumprida a promessa do Senhor, de que está sendo cumprido o tempo do Senhor. E além de tudo, num tempo em que ela não precisou viver nem o mal, nem a corrupção, nem a intolerância, nem todos os pesares da vida, como talvez nós já vivemos. Eu sei que nós temos poucas crianças na nossa igreja, mas quão privilegiado eles são em viver esse tempo. Quem me dera ser criança novamente e nesse momento a preocupação fosse apenas quando será que eu vou voltar para a escola ou quando será que eu vou brincar com um amiguinho. Mas a nossa preocupação agora, como homens e mulheres de Deus, é nos manter firmes na palavra do Senhor e apressar a vinda do Senhor. Se nos fosse possível fazer isso, se nos fosse possível encurtar esse tempo e essa distância em que existe entre nós e o momento em que o Senhor virá buscar a sua noiva, nós certamente o faríamos. Mas para que nós possamos vivenciar esse momento com tranquilidade, com certeza, né? E com maturidade espiritual de saber aquilo que nós poderemos fazer e aquilo que nós não poderemos fazer, nós precisamos cumprir tudo aquilo que foi falado a semana inteira. Nós começamos a semana sendo falado sobre Josué. Nós finalizamos a semana falando da parábola das 10 virgens. E se os irmãos perceberem, todas as palavras estão correlacionadas, porque todas elas demonstram que nós precisamos, neste tempo, nos esforçar, que neste tempo nós precisamos guerrear, que neste tempo nós precisamos nos manter firmes, e neste tempo nós precisamos nos manter atentos e precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Então, algo que o Senhor colocou ao meu coração é que nós não devemos, eu sei que é desesperador, eu sei, irmãos. Eu mesmo, tem dias que eu estou na minha casa e eu penso, Senhor, quando tudo isso vai acabar? E ao mesmo tempo eu penso, não é isso, não é o acabar. Eu ouvi uma vez uma frase que diz que o Senhor não vai nos livrar da pandemia, o Senhor vai nos livrar na pandemia. Então, algo que também tem a ver com esse assunto que eu estava conversando com os meus pais, era justamente sobre a grande tribulação. Às vezes a grande tribulação, nós não vamos passar na grande tribulação e ser livrados mas nós vamos ser livrados na grande tribulação. Então nós precisamos perseverar na palavra do Senhor. Porque se nós estivermos desatentas, como aquelas virgens que estavam desatentas, nós vamos simplesmente permanecer aqui. E nós vamos sofrer aqui dores muito maiores do que nós estamos sofrendo neste momento, que parece ser tão grande. Então que nós possamos realmente tentar encurtar essa distância, tentar apressar realmente a volta do Senhor, porque diz na palavra que quando todos estiverem alcançados pela palavra do Senhor, quando todos os corações tiverem uma chance de fato de voltar ao centro da vontade de Deus, este é o momento oportuno para a vinda do Senhor. Então, o que nós temos que fazer neste tempo? Pregar a palavra. Como que nós encurtamos essa distância e como nós apressamos a vinda do Senhor? Pregando. Se existe alguém ao nosso redor que ainda não é conhecedor da palavra, cabe a mim, cabe a você pregar a palavra do Senhor. Assim nós vamos apressar a volta do Senhor. Então que você tenha em mente que esse é só o começo. Pode ser só o começo de coisas muito mais pesarosas que virão. Pode ser só o começo de problemas e dificuldades muito maiores. Mas este é o começo para nós que cremos na vida eterna. Amém?
que você seja alcançado com essa palavra, que você seja motivado a falar mais sobre o amor e o sacrifício de Jesus na cruz, para que nós tenhamos no nosso coração essa pressa, como Pedro falou, em apressar a vinda do Senhor. E assim, efetivamente, nós possamos cantar na glória que Ele é santo, santo e santo. Uma ótima semana, que o Senhor abençoe os seus planos, os seus projetos, a sua família, a sua vida, mas que nós estejamos todos no mesmo espírito, na mesma comunhão, ainda que distante, que é único e exclusivamente pregar a palavra do nosso Senhor. Amém? Fiquem com a paz do Senhor.